que corrompe esse microbioma, essa saúde intestinal em primeiro lugar? São coisas que esse cliente coloca para dentro do organismo dele, muitas vezes sem ter o conhecimento. E é por isso que começa a ter problemas. A intoxicação, o uso, né, de produtos, de alimentos que intoxicam esse organismo é que realmente estão causando esse problema. Então vamos lá, por exemplo, o próprio excesso de medicamentos. O excesso de medicamentos, gente, ele deixa um rastro de inflamação, ele deixa um rastro de intoxicação. Ele já começa prejudicando a sua mucosa estomacal. Ele já começa a causar fissuras ali. Daí ele passa para o fígado. Ele começa um processo de sobrecarga nesse fígado. Ou seja, o fígado ele faz parte dos nossos órgãos, do nosso sistema, né, de desintoxicação, de filtragem, de excreção de toxinas. Se ele está sobrecarregado, eu não consigo fazer essa limpeza do meu corpo. Consegue entender? Depois ele passa para os rins para ser filtrado. A mesma coisa acontece. Se eu tô colocando medicamento em excesso para dentro do meu corpo, se tem toxinas em excesso para dentro do meu corpo, essa filtragem também fica prejudicada. E daí, o que sobra dessas moléculas sintéticas, essas moléculas artificiais, passam para o meu intestino. E aqui, minha gente, começa aumento da inflamação nesse intestino, começa a causar uma disbiose intestinal, ou seja, essa flora, esse microbioma intestinal que era para ser de bactérias benéficas, essas bactérias começam a morrer, elas começam a ser eliminadas e a alimentação ocidental, ela favorece o aparecimento de bactérias agressoras, que vai favorecer essa ansiedade. O nosso intestino, ele produz cerca de 90 a 95% de toda a serotonina do nosso organismo. A serotonina é um hormônio de bem-estar que equilibra hormônios estressores, cortisol, adrenalina, noradrenalina, tá? Ele é um hormônio que regula o nosso humor, que regula a agressividade, que regula a ansiedade alimentar, ou seja, a compulsão alimentar. Olha só quanta coisa faz a serotonina. E ela está ligada, a falta da serotonina está ligada diretamente a casos de depressão e de ansiedade. Então, se eu não estiver olhando para esse intestino, se eu não estiver cuidando desse intestino, eu não vou estar produzindo essa serotonina. E daí eu ligo aquele interruptor que eu falei, do sistema simpático, no meu sistema de luta e fuga, fico com os picos de cortisol, adrenalina e noradrenalina altos o tempo todo e eu não produzo serotonina o suficiente para vir e abaixar e equilibrar, para fazer a troca. Porque a maior parte do tempo eu tenho que estar com hormônios de bem-estar, com a serotonina em alta e não com hormônios estressores. Eles precisam estar em alta em pouco tempo. Mas não é o que acontece na vida moderna, né? Então a gente precisa voltar ao estágio inicial, a gente precisa formatar esse intestino. Igual a gente formata o computador quando ele não está funcionando muito bem, quando ele está dando muita tela azul, o que a gente faz? Formata. Então aqui a gente precisa formatar esse intestino e fazer com que ele volte à formatação original, produzindo a quantidade de serotonina suficiente. Aqui, minha gente, é o segredo de tratar na raiz. É aqui.